Flamengo na Libertadores. Chegou como centro das atenções, candidato a protagonista, mas não passou de imagem turva. Um time que minguou a cada fase, que sofreu contra adversários frágeis e sucumbiu, até desaparecer. Sensação amarga de sair da competição, com o desempenho que teve, não com efetividade. Carência é a palavra que define. De gols, de repertório, de evolução, de respostas mais fiéis à realidade. Criou um número grande também, teve alguns detalhes importantes. A boa performance do goleiro de novo, imprecisão nossa, mas um volume muito grande que colocou. Não foi exatamente assim. Foram apenas 2 finalizações no gol. De apagão em apagão, um conjunto sem energia, apesar da conta alta para pagar. Maracanã, semana passada. Pouco depois da derrota para o Peñarol, Tite encheu a boca de certeza e apostou alto. Vai criar metade das oportunidades que criou hoje e vai fazer gol lá. Me cobra depois. Montevidéu, ontem, a cobrança chegou. Promessa, não foi. Projetei, sim. Trouxe a responsabilidade para mim, sim. Queria que fizesse, sim. Era para fazer gol, sim. Tudo isso. A necessidade de vitória era um fardo. E o Peñarol deixou tudo mais difícil. Mesma postura do jogo no Rio. Fechar bem a área e o meio-campo para impedir a criação rubro-negra, o Flamengo quase rompeu o ferrolho. Alexandro e Gerson se entenderam bem no primeiro minuto. A cabeçada do Gonçalo Plata parou em Aguerre. O lado esquerdo era o melhor caminho. Bruno Henrique escapou algumas vezes por ali. Faltava gente na área. Titular no lugar de Pulgar, Léo Ortiz errou um passe simples e armou o contra-ataque adversário. Presente nos pés do Léo Fernandes. Léo Fernandes incrementa a jogada, cruza a linha, entra no campo do Flamengo com ela dominada, empurrado por trás. Léo Fernandes cobrou a falta com perigo, Rossi defendeu. Ter a bola era a vantagem da equipe do Tite, ora na base do toque, ora com lançamentos longos. Nesse, Bruno Henrique ajeitou no peito e Gerson não passou pelo goleiro. A arbitragem marcou o impedimento. Um time pobre de inspiração. Por isso se espera tanto de Arrascaeta e De La Cruz. Eles podem mais, muito mais que uma dividida e um chute fraco e quase sem direção. Errar menos é necessidade básica do Flamengo. Mesmo quando acertou, não conseguiu ser perfeito. Plata perdeu ótima chance após Bruno Henrique escorar. Chutar. Verbo difícil para esse time conjugar. O segundo tempo começou muito parecido com o primeiro, lá pelo lado esquerdo. Ortiz encontrou Bruno Henrique, o cruzamento acabou afastado por Aguerre. Recuperado de lesão e outra vez relacionado, Gabigol entrou aos 13 do segundo tempo. Tite também colocou Wesley no lugar do Varela. Mas foi com Bruno Henrique que a equipe chegou. Cabeçada para fora. E ela sai à direita do goleiro Aguerre. O Flamengo custou a se organizar e o Peñarol cresceu. Com ansiedade e imprecisão, Rossi errou na saída de bola. Recuperação rápida dos carboneiros. Garcia achou um chute perigoso. À direita do Rossi! Assustou! Controle não faltou, mas não foi possível ferir o adversário. Tite fez mais mexidas, entre elas Davi Luiz. A ideia era usar o zagueiro como volante centroavante, mesmo com Carlinhos no banco. O momento do Carlinhos não é bom. Corta para a entrevista do Tite 12 dias atrás. Carlinhos decisivo contra o Bolívar. Carlinhos decisivo contra o Atlético Mineiro. Carlinhos decisivo contra o Vitória. Os 6 toques na bola que deu durante 37 minutos em campo, esse foi o melhor momento de Gabigol. Provavelmente o último jogo do atacante na Libertadores com a camisa do Flamengo. Segue a seca. Agora são 6 jogos sem derrotar o Peñarol na competição. Vai lá, Rossi, como se fosse atacante. Briga pela posse da bola. O juiz apita. E o Flamengo está fora da Libertadores da América. A eliminação na Libertadores escancara a realidade do Flamengo. Com a queda e a falta de conexão com o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil é o título mais viável. Sobre Tite, ainda mais instabilidade. Persistência, trabalho, sem promessa. Busca uma situação de que ela seja melhor para dar ao torcedor a
a alegria também. Prometer assim que a gente vai brigar, não é para prometer. A gente tem a obrigação. A gente tem a obrigação de ir para frente, de competir agora no Brasileiro, de competir na Copa do Brasil e chegar o mais na frente possível. Ontem a sensação foi de inveja da festa alheia. O Flamengo sai de cena da Libertadores, em que praticamente não entrou. Esporte no ar, o programa de hoje tá bom, hein? A gente começa com uma reportagem especial. A nossa equipe teve acesso ao departamento médico do Palmeiras e revela agora um dos segredos do time do Abel Ferreira, que está relacionado à neurociência. A reportagem tá muito boa, é do Guilherme Roseguin. Imagine levar pequenos choques na cabeça para conseguir jogar melhor. Pode parecer estranho ou maluquice de ficção científica, mas já faz parte da rotina de quem defende o Palmeiras. Aquilo tem que fazer sentido para o atleta, e fazer sentido para o atleta é melhorar o desempenho dele em campo. Desde 2022, o clube mergulhou num universo que, fora do Brasil, virou sinônimo de futuro para o alto rendimento esportivo, a neurociência. Tudo motivado por um desejo do treinador Abel Ferreira. Ele é um entusiasta da área, ele sempre se interessou, sempre fez perguntas para mim de como que esse cérebro funcionava e a partir daí eu comecei a me aproximar um pouco mais do tema para conseguir trazer aqui para a nossa realidade do clube. Existem diversas frentes de trabalho nessa área, algumas já com resultados práticos, como a neuromodulação. O nome é complicado, mas o procedimento até que é simples. Com esses capacetes, equipados com eletrodos, os atletas recebem correntes elétricas de baixíssimas intensidades para incrementar a atividade dos neurônios. No Palmeiras, sempre no dia seguinte aos jogos, os atletas são convidados a colocar os capacetes. E o equipamento está programado para estimular essa região, o córtex pré-frontal, área responsável pelo planejamento, controle e execução dos nossos movimentos. A gente ajuda os neurônios, que são responsáveis por essa via da recuperação física e mental, a recuperar mais rápido. Ou seja, o bem-estar dele é aprimorado, a recuperação física dele é aprimorada a partir desses choques elétricos no cérebro. Deu certo! Os exames de sangue dos jogadores que passaram pelo procedimento apresentaram redução no desgaste do corpo em relação ao grupo que não fez o tratamento. Muitas vezes também acontecia que a gente ficava com muita vontade de se dormir, né? Que isso levava e dava uma ajuda para a gente ficar muito mais relaxado e muito mais à vontade na hora do descanso e da recuperação. O trabalho do clube foi publicado em um periódico científico internacional, em parceria com a USP e a Universidade Federal do ABC. Neste ano, o Palmeiras incrementou as ações na área. A ideia agora é estudar o cérebro dos atletas em ação, enquanto eles tomam decisões de jogo. Funciona assim. Com equipamentos que monitoram a atividade cerebral em tempo real, os jogadores passam por testes como esse. Escolher no computador entre duas opções de jogada qual seria a mais vantajosa e o mais rápido possível. O teste pode revelar, por exemplo, o jogador que fica mais desconfortável com erros, perdendo concentração e foco. Quando a gente tem um atleta que ele erra e a partir daí ele vai apresentando constantemente os erros, a gente sabe que a questão emocional está tendo um impacto significativo. Então, a partir disso, eu começo a fazer um trabalho individual com ele. Com o tempo, o desejo da comissão técnica é mapear em detalhes o funcionamento do cérebro de cada jogador, para auxiliá-los a tomar decisões de forma mais ágil e, assim, tornar o time ainda mais rápido e letal. Velocidade de recepção, de captação desse estímulo, de visualização de tudo aquilo que está ao seu entorno, vai fazer com que o atleta tome decisões mais aceleradas e assertivas. A gente crê que isso seja o futuro do futebol para ainda melhorar a velocidade do jogo. É a ciência em prol do esporte. Já temos o último semifinalista da Libertadores, hein? É o Peñarol, que ontem empatou por 0-0 com o Flamengo, eliminando o time brasileiro da competição. E o chaveamento ficou assim, Atlético Mineiro e River Plate de um lado, Botafogo e Peñarol do outro. A Conmebol ainda vai definir as datas e os horários dos jogos da Libertadores. E por falar em Libertadores, hein? A eliminação do torneio ainda traz consequências pesadas ao São Paulo, que agora só pensa no Brasileirão. O dia seguinte é sempre o pior.
provocação dos secadores, uma chuva de memes, posts de lamentação nas redes sociais e nada supera relembrar as coisas que deram errado. Silencia o Morumbi! E como o São Paulo acumulou falhas cruciais nos últimos 30 dias. No confronto contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, além dessa chance clara desperdiçada, o erro na marcação de uma bola parada no fim da partida foi fatal. O Galo! Na Libertadores, mais vacilos contra o Botafogo. Bola perdida no meio-campo, pênalti para fora de Lucas no tempo regulamentar, lance perdido com gol aberto e novas cobranças infelizes. Mas além desses erros pontuais que custaram caro para o São Paulo, as eliminações nas Copas também evidenciam que o time titular não atravessa um bom momento. Quando entrou com os principais jogadores, a última vitória da equipe foi contra o Nacional do Uruguai há 35 dias. De lá para cá, os titulares fizeram 5 partidas, 2 derrotas e 3 empates. E detalhe, com apenas 1 gol marcado. Sem dúvida, os adversários estudam, né, a nossa maneira de jogar, assim como a gente estuda também a equipe adversária e faz parte. O futebol, acho que a gente está vivendo uma fase muito boa, como você citou, há um tempo. Demos uma oscilada e lutamos aí nas 2 Copas. No Brasileirão, a última vitória dos titulares foi no começo de agosto, há mais de 50 dias, contra o time reserva do Flamengo. Para evitar que a má fase chegue de vez, um clássico contra o Corinthians. Na verdade, todo clássico são jogos muito difíceis e muito importantes no ano. O torcedor espera muito o rendimento e a vitória nos clássicos. E nós vamos para domingo com a mesma, acho que com o mesmo peso de sempre, de ganhar. Você vestir a camisa do São Paulo, você sempre precisa trazer os resultados, vitórias. A partida será em Brasília com o mando do São Paulo. Uma chance única de terminar esse mês perdido de setembro em outro astral. Jogo de domingo com transmissão na tela da Globo. Ainda hoje, tudo sobre a nova convocação da Seleção Brasileira de Dorival Júnior para os jogos das eliminatórias. Tem novidade, hein? O GE volta já já. Globo Esporte de volta no clima da Seleção Brasileira. Dorival Júnior convocou agora há pouco os jogadores para as partidas contra Chile e Peru na sede da CBF. Vamos até lá. Rafael De Angeli está conosco e traz as novidades. Temos novidades, De Angeli? Boa tarde, bem-vindo. Tudo bem, Luiz? Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham a gente aqui no GE. Temos novidades, sim. 2 jogadores convocados pela primeira vez. Igor Jesus, centroavante do Botafogo, e Abner, lateral esquerdo do Lyon da França, ex-jogador do Atlético Paranaense. Estou com a lista aqui na mão. Vamos então aos 23 convocados pelo técnico Dorival Júnior para os amistosos, para os jogos da próxima data FIFA contra Chile e Peru. Goleiros, aí nenhuma novidade. Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr e Ederson do Manchester City. Lateral direito, Danilo da Juventus e Wanderson do Mônaco voltando a ser convocado. Laterais esquerdos, Abner, estreante do Lyon, Guilherme Aranda do Atlético Mineiro. Zagueiros, Bremer da Juventus, Militão do Real Madrid, Gabriel Magalhães do Arsenal e Marquinhos do Paris Saint-Germain, também nenhuma novidade. No meio-campo, André do Wolverhampton, Bruno Guimarães do Newcastle, Gerson do Flamengo, Lucas Paquetá do West Ham e Rodrigo do Real Madrid. No ataque, Endrick do Real Madrid, Igor Jesus do Botafogo, Gabriel Martinelli voltando também a ser convocado do Arsenal, Luiz Henrique do Botafogo, Rafinha do Barcelona de volta à seleção, Savinho do Manchester City e Vinícius Júnior do Real Madrid. Essa é a lista do técnico Dorival Júnior. Luiz, volto com você. Um abraço, meu amigo. Outro para você, um abraço, bom trabalho aí na sede da CBF. Agora falando de Copa Sul-Americana, o Corinthians já sabe o adversário da semifinal do torneio. Vai pegar o Racing, que ontem venceu o Atlético Paranaense por goleada 4-1. Do outro lado da chave tem mais um brasileiro, um Brasil contra a Argentina também. Cruzeiro encara o Lanús. Já pensou se a gente tem um Corinthians versus Cássio na final da Sul-Americana? E por falar em Corinthians, um novo timão segue em construção e muito do que você vem vendo e acontecendo no Corinthians faz parte da preparação do centro de inteligência do clube que a gente conheceu de pertinho. Se liga só como funciona. Novos rostos que a torcida pode nem conhecer,
Mas esses foram os reforços contratados justamente para viabilizar novos reforços. Achei que eu encontrei aqui, o Cifute tinha um funcionário, né? Então, para um trabalho de excelência, é muito pouco. Para o torcedor corintiano, que se lembra do Cifute, o Centro de Inteligência do Futebol, esse é um departamento que continua operando normalmente aqui no CT e agora reforçado por uma nova equipe que já trabalhou muito nessa última janela de transferências. A gente está atento dentro das necessidades que a gente vê dentro do plantel, dentro do grupo. Por exemplo, a gente já acabou de fechar uma janela, a gente já está trabalhando a próxima. É deixar bem claro, né, que uma coisa, que o trabalho de desempenho é uma análise voltado ao adversário, à nossa equipe, e o trabalho de departamento de scout é uma outra linha voltado realmente à janela. E como essa nova equipe chegou aos 9 jogadores contratados? Atenção para o termo. Às vezes eu peço para o Renan, me dá só 3 nomes, me dá 4, 5. Então a gente pede esse hot list para que ele faça pelas posições e aí o Renan me passa esse hot list aprovado. Dessa lista quente, pode sair algum desconhecido do torcedor, mas o novo gerente garante ter autonomia para fazer indicações. Para o teu trabalho de scout, há algum direcionamento? Isso é um completo mito. Em relação, você diz a privilegiar empresário A ou B porque tem alguma facilidade, alguma relação maior com o clube? A prova, sim, você pode ver. Vou falar daqui, não vou nem falar do meu histórico, já do tempo que eu estou. Por exemplo, aqui, nós temos atletas de todos os tipos, agentes diferentes, agências diferentes. O que importa é a gente chegar no nome que acredita que seja o melhor nome para o Corinthians, independente de quem seja o agente. No pacote, chegaram atletas com mais de 30 anos para ajudar imediatamente dentro de campo. Mas e depois? Revenda ou retorno financeiro, isso é uma preocupação ou foi uma coisa muito circunstancial para essa janela, Renan? Não, acho que assim, dentro do que a gente imaginava, né? Um momento difícil, então a gente precisava de atletas um pouco mais acostumados, um pouco mais experientes, até para você poder dar sustentação a atletas que estão jogando agora, como o Breno está retornando a jogar, poder serem inseridos num outro contexto. Não de salvadores da pátria. E elevou o nível competitivo interno. É um Corinthians se reformando, dentro e fora de campo, com a temporada em andamento. A diretoria garante que todo o trabalho é para a casa estar mais bem arrumada o quanto antes. Então anota aí na sua agenda. Em domingo, o novo Corinthians contra o São Paulo, que foi eliminado da Libertadores. 3h45 da tarde na tela da Globo. Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.